Bem-vindo à introdução ao Docker. Se o seu objetivo é entregar software no mundo real, um dos conceitos mais poderosos para entender é a containerização. Ao desenvolver localmente, isso resolve o antigo problema de funciona na minha máquina. E ao implantar na nuvem, resolve o problema de esta arquitetura não escala. Nos próximos minutos, vamos desbloquear o poder dentro deste container aprendendo conceitos básicos e termos diferentes relacionados à ciência da computação, à nuvem e, claro, ao Docker. Acho que você sabe o que é um computador, certo? É uma caixa que tem 3 componentes importantes dentro. Uma CPU para processar as coisas, memória de acesso aleatório, RAM para os aplicativos que você está usando agora, e um disco para armazenar coisas que você pode usar mais tarde. Este é o hardware físico, mas para usá-lo, precisamos de um sistema operacional, SO. Mais importante, o SO fornece um kernel que opera diretamente sobre o hardware, permitindo que aplicativos de software sejam executados. Antigamente você ia à loja e comprava software para instalá-lo fisicamente em sua máquina. Mas hoje em dia, a maioria dos softwares é entregue pela internet. Quando você assiste a um vídeo no YouTube, seu computador é chamado de cliente. Mas você e bilhões de outros usuários estão recebendo esses dados de computadores remotos chamados servidores. Quando um aplicativo começa a alcançar milhões de pessoas, coisas estranhas começam a acontecer. A CPU fica sobrecarregada lidando com todas as solicitações recebidas. A velocidade de acesso ao disco reduz, a largura de banda da rede atinge o máximo, e o banco de dados se torna muito grande para consultas. Além disso, você escreveu algum código ruim que está gerando problemas de concorrência, vazamentos de memória e erros não tratados, que eventualmente vão parar seu servidor. A grande questão é: como escalamos nossa infraestrutura? Um servidor pode escalar de 2 maneiras, verticalmente ou horizontalmente. Para escalar verticalmente, você pega seu único servidor e aumenta sua RAM e CPU. Isso pode levar você bem longe, mas eventualmente, você atinge um limite. A outra opção é escalar horizontalmente, onde você distribui seu código para vários servidores menores, que muitas vezes são divididos em microserviços, que podem ser executados e escalados independentemente. Mas sistemas distribuídos como este não são muito práticos quando falamos de hardware, porque a alocação real de recursos varia. Uma maneira que os engenheiros abordam isso é com máquinas virtuais, usando ferramentas como o Hypervisor, que podem isolar e executar múltiplos sistemas operacionais em uma única máquina. Isso ajuda, mas a alocação de CPU e memória de uma VM ainda é fixa. É aí que o Docker entra. Aplicações executando em cima do Docker Engine compartilham o mesmo kernel do sistema operacional host e usam recursos dinamicamente com base em suas necessidades. Nos bastidores, o Docker está executando um daemon, ou processo persistente que torna toda essa mágica possível, e nos dá virtualização em nível de SO. O que é incrível é que qualquer desenvolvedor pode facilmente aproveitar esse poder simplesmente instalando o Docker Desktop. Ele permite que você desenvolva software sem ter que fazer grandes mudanças no seu sistema local. Mas aqui está como o Docker funciona em 3 passos. Primeiro, você começa com um Dockerfile. Isto é como um modelo que diz ao Docker como configurar o ambiente que executa sua aplicação. O Dockerfile é então usado para construir uma imagem que contém um sistema operacional, suas dependências e seu código, como um modelo para executar sua aplicação. E podemos enviar essa imagem para a nuvem, para lugares como o Docker Hub, e compartilhá-la com o mundo. Mas uma imagem por si só não faz nada. Você precisa executá-la como um container, que em si é um pacote isolado executando seu código que, em teoria, poderia escalar infinitamente na nuvem. Containers são sem estado, o que significa que, quando eles são desligados, todos os dados dentro deles são perdidos. Mas isso os torna portáteis, e eles podem ser executados em todas as principais plataformas de nuvem sem dependência de fornecedor. Bem legal! Mas, a melhor maneira de aprender Docker é realmente executando um container. Vamos fazer isso agora criando um Dockerfile. Um Dockerfile contém uma coleção de instruções, que por convenção estão em letras maiúsculas.
From é geralmente a primeira instrução que você verá, que aponta para uma imagem base para começar. Isso geralmente será uma distro Linux, e pode ser seguido por 2 pontos, que é uma tag de imagem opcional, e, neste caso, especifica a versão do sistema operacional. Em seguida, temos a instrução workdir, que cria um diretório de origem e faz cd nele, e é onde colocaremos nosso código-fonte. Todos os comandos a partir de agora serão executados a partir deste diretório de trabalho. Em seguida, podemos usar a instrução run para usar um gerenciador de pacotes Linux para instalar nossas dependências. Run permite que você execute qualquer comando, assim como faria a partir da linha de comando. Atualmente estamos executando como o usuário root, mas para melhor segurança, poderíamos também criar um usuário não root com a instrução user. Agora podemos usar copy para copiar o código da nossa máquina local para a imagem. Para executar o código, temos uma chave de API que podemos definir como uma variável de ambiente com a instrução env. Estamos construindo um servidor web ao qual as pessoas podem se conectar, o que requer uma porta para tráfego externo. Use a instrução expose para tornar essa porta acessível. Finalmente, isso nos leva à instrução cmd, que é o comando que você quer executar ao iniciar um container. Neste caso, ele executará nosso servidor web. Só pode haver um cmd por container, embora você possa também adicionar um entry point, permitindo que você passe argumentos para o comando quando o executar. Isso é tudo o que precisamos para o Dockerfile, mas com um toque adicional, podemos também usar label para adicionar alguns metadados extras, ou poderíamos executar um health check para garantir que está funcionando corretamente. Ou, se o container precisar armazenar dados, que serão usados mais tarde ou por múltiplos containers, poderíamos montar um volume nele com um disco persistente. Ok, temos um Dockerfile. E agora? Quando você instala o Docker Desktop, isso também instala o CLI do Docker, que você pode executar a partir do terminal. Execute Docker Help para ver todos os comandos possíveis, mas o que precisamos agora é Docker Build, que transformará este Dockerfile em uma imagem. Quando você executa o comando, é uma boa ideia usar a flag T para tagueá-lo com um nome reconhecível. Observe como ele constrói a imagem em camadas. Cada camada é identificada por um hash NZSHA256, o que significa que se você modificar seu Dockerfile, cada camada será armazenada em cache. Então só precisa reconstruir o que realmente mudou, e isso torna seu fluxo de trabalho como desenvolvedor muito mais eficiente. Além disso, é importante destacar que às vezes você não quer que certos arquivos acabem em uma imagem Docker, caso em que você pode adicioná-los ao arquivo .dockerignore, para excluí-los dos arquivos reais que são copiados. Mas agora finalmente chegou a hora de executar um container. Podemos conseguir isso simplesmente clicando no botão Run na imagem. Nos bastidores ele executa o comando docker run. E agora podemos acessar nosso servidor no localhost. Além disso, podemos ver o container em execução aqui no Docker Desktop, que é equivalente ao comando docker ps, que você pode executar a partir do terminal para obter uma análise de todos os containers em execução e parados na sua máquina. Se clicarmos nele, podemos inspecionar os logs deste container ou visualizar o sistema de arquivos, e podemos até executar comandos diretamente dentro do container em execução. Agora, quando chegar a hora de desligá-lo, podemos usar Docker Stop para pará-lo graciosamente, ou Docker Kill para interrompê-lo à força. Você ainda pode ver o container desligado aqui na interface do usuário, ou usar Remove para se livrar dele. Mas agora você pode querer executar seu container na nuvem. Docker Push fará o upload da sua imagem para um registro remoto, onde pode então ser executada em uma nuvem como a AWS, com o Elastic Container Service, ou pode ser lançada em plataformas serverless. Por outro lado, você pode querer usar a imagem Docker de outra pessoa, que pode ser baixada da nuvem com Docker Pull. E agora você pode executar o código de qualquer desenvolvedor, sem ter que fazer quaisquer mudanças no seu ambiente ou máquina local. Parabéns! Você agora é um especialista certificado em Docker. Por meio deste vídeo, concedo a você permissão para imprimir o certificado e levá-lo à sua próxima entrevista de emprego.
Mas o Docker em si é apenas o começo. Há uma boa chance de que sua aplicação tenha mais de um serviço. Neste caso, você vai querer saber sobre o Docker Compose, uma ferramenta para gerenciar aplicações com múltiplos containers. Ele permite que você defina múltiplas aplicações e suas imagens Docker em um único arquivo YAML, como um front-end, um back-end e um banco de dados. O comando Docker Compose Up vai iniciar todos os containers simultaneamente, enquanto o comando Down vai pará-los. Isso funciona em um servidor individual, mas uma vez que você atinge uma escala maciça, provavelmente precisará de uma ferramenta de orquestração como o Kubernetes para executar e gerenciar containers em todo o mundo. Funciona assim: você tem um plano de controle, que expõe uma API que pode gerenciar o cluster. Agora, o cluster tem múltiplos nós ou máquinas, cada um contendo um kubelet e múltiplos pods. Um pod é a menor unidade implantável no Kubernetes, que em si tem um ou mais containers dentro dele. O que torna o Kubernetes tão eficaz é que você pode descrever o estado desejado do sistema, e ele irá automaticamente escalar para cima ou para baixo, enquanto também fornece tolerância a falhas para se recuperar automaticamente se um de seus servidores cair. Fica bastante complicado, mas a boa notícia é que você provavelmente não precisa do Kubernetes. Ele foi desenvolvido no Google, com base em seu sistema Borg, e é realmente necessário apenas para sistemas altamente complexos e de alto tráfego. Se isso soa como você, porém você também pode usar extensões no Docker Desktop para depurar seus pods. E com isso, vimos conceitos relacionados à containerização. Obrigado por assistir, clica no gostei, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.